Bom, Sabella, vamos começar aqui a entrevista coletiva com o técnico Pedro Caixinha. Pedro, estamos ao vivo para Bragança e toda a região. Gostaria que você fizesse uma análise, claro, desta última partida da temporada, o Bragantino que fez frente ao Vasco aqui em São Januário, eles precisando muito da vitória para se manter. E o Bragantino até tinha mais posse de bola, mais controle, e a expulsão acabou atrapalhando muito vocês durante a partida? Sim, a expulsão pode ter sido um dos momentos do jogo, não é? Estamos tristes pela forma como as coisas correram, estamos tristes por ter perdido este último jogo, não queríamos de maneira nenhuma que isso tivesse acontecido, mas penso que a forma como o adversário emocionalmente esteve no jogo ditou superioridade desde o início. Eles sabiam que, dependendo deles, única e exclusivamente ganhando o jogo, manter-se-iam na Série A, e nós não conseguimos mobilizar em relação a dizer e saber o contexto que íamos encontrar para poder disputar o jogo. Penso que no primeiro tempo isso foi claro, foi notório. O primeiro gol nasce uma vez mais de uma perda de bola que penso que poderia ter sido mais cuidado. Depois há ali uma sorte no ressalto e que trai o Cleiton, mas em termos gerais aquilo que foi o nosso primeiro tempo resume-se praticamente a um remate do Elinho no movimento interior e muito pouco mais em termos daquilo que seria a nossa abordagem ao jogo, ou melhor, a forma como nos teríamos que mobilizar para o jogo. Tentamos fazer algumas alterações ao intervalo. Curiosamente, depois da alteração e de saída do Sacha, que estava muito só e a bola praticamente não lhe chegava, era uma luta infrutífera. Com a entrada do Tiago foi quase o lance do nosso gol, com mais uma ou outra situação onde a equipa ganhou ali um pequeno ascendente. Sentiu-se que o adversário estava de alguma maneira incomodado nesse momento, porque até depois, sabendo os resultados, com o empate, eram eles que se calhar eram rebaixados, e a expulsão do Léo veio ajudar para que eles pudessem ter uma coisa que não tiveram até ali, curiosamente, e onde são muito fortes e acabaram por fazer o segundo gol, que era abrir o campo e os laterais deles terem possibilidade de colocar mais a bola na área, onde eles são de facto perigosos e têm feito muitos golos, mas penso que poderíamos também ter marcado um bocadinho melhor essa situação, mas ficou mais difícil essa situação de parar os centros, que acabaram com esse segundo golo. Depois procurámos ter uma determinada reação, mas o adversário limitou-se a controlar o jogo, manteve a intensidade e a agressividade do jogo, sempre muita pressão sobre a bola, sempre muita superioridade na pressão sobre o nosso portador da bola, e acabaram por ganhar o jogo, penso que justamente, e felicitá-los porque ganhando tiveram sua permanência na Série A. Boa noite, Pedro. Pietro Loredo, da Rádio Futebol Total. Primeiro, te parabenizar pela temporada. Você fez uma temporada muito bacana à frente do Red Bull Bragantino. E hoje um jogo difícil, um jogo diferente, né? Um time, o Vasco da Gama, lutando para não cair, o estádio todo lotado, mas minha pergunta vai em relação a um atleta que recentemente vem jogando que não é a posição dele, né? Que é o Luan Cândido, e vem jogando de zagueiro e vem jogando muito bem. Eu queria saber a sua avaliação dele como zagueiro e se você pretende usar ele na temporada que vem nessa função. Não pretendo. O Luan tem essa condição, tem essa capacidade. Hoje começou como lateral esquerdo na sua posição original. Depois, com a alteração da passagem do Léo para o meio campo, mais como volante, jogando junto do Lucas, aí sim ele voltou a estar na posição de zagueiro. Ele pode fazê-lo circunstancialmente. Penso até que se fosse uma linha a 3, ele sentir-se ainda muito melhor porque tinha liberdade de saída, mas é um jogador que contamos com ele na sua posição original, que é de lateral. Tivemos muitas circunstâncias de lesões e até alguns castigos naquela posição, por isso é que ele teve que jogar algumas vezes na posição de zagueiro. Para o ano esperamos ter pelo menos 4 a 5 zagueiros nas suas posições originais, e muito provavelmente esperamos não ter que utilizar o Luan nessa posição, mas se tivermos que o fazer, também é algo que também já não é novidade para ele nesse sentido. Pedro, Vitor Hugo pela 102 FM, prazer falar com você mais uma vez.
o Bragantino terminando com a média acima daquilo que vocês tinham planejado, né, no início da competição. Nesse momento, a equipe terminando com uma média de 1,63. Queria que você falasse o que isso representa, desde aquilo que vocês planejaram no início do campeonato. Representa, temos que analisar tudo de uma maneira muito circunstancial e contextual. Estaríamos muito satisfeitos se a história do campeonato, a história como nós construímos essa pontuação, tivesse sido de atingi-la no final, por exemplo, e não com estes altibaixos que em particular tivemos nestes momentos de decisão. Eu lancei uma reflexão para o grupo, e a reflexão para o grupo foi: se vocês estivessem na situação que estava a equipa do Vasco da Gama, como é que vocês teriam reagido? Onde é que vocês iriam buscar essa força interior para, em momentos de decisão como este, para eles era uma final sim ou sim, nós temos a capacidade de dizer presentes. Isto porque, de uma forma sucessiva ao longo da época, quando nós tivemos estes momentos de pressão, mas pressão positiva, porque eram momentos para ganhar, eram momentos de meia final para uma final, eram momentos de seguir em frente na Copa do Brasil, ainda numa fase prematura, eram momentos de passar aos quartos de final de uma Sul-Americana, eram momentos de, a 5 jornadas do final, poder disputar um título ou o G4, então eram momentos positivos. O que eu estou a tentar fazer com essa reflexão é, e se tivéssemos momentos negativos, de pressão negativa, se com pressão positiva nós não reagimos positivamente, como é que nós reagiríamos nestas circunstâncias? Então é claramente um ponto em que a equipa tem que aproveitar para crescer nestes momentos. E hoje era este o último momento, e nós mais uma vez não o conseguimos fazer. Repara, o Botafogo perdeu, não foi? Se tivéssemos ganho, em que posição ficaríamos? Em quinto. Então é preferível se ficar em quinto do que em sexto. Essa teria que ser a nossa chama, essa teria que ser a nossa ilusão, essa teria que ser a nossa mobilização para o jogo e saber que num cenário como este, que é importante, que era quase um jogo como de Libertadores, onde a equipa tem que estar habituada a estes cenários, a equipa tem que estar habituada a dar respostas positivas neste cenário. Perdemos mais uma vez uma grande oportunidade de poder evoluir, poder crescer e poder aprender com estes contextos. Pedro, gostaria que você falasse um pouco sobre o Léo Ortiz, que hoje no segundo tempo atuou até como primeiro volante, se dá para dizer assim, e você ganhou ele durante a temporada, que ele estava entregue ao departamento médico. Havia uma expectativa, pelo menos da nossa parte, né, de como o Léo Ortiz voltaria depois de um período tão longo de lesão, e ele voltou muito bem. É claro que gostaria que você falasse da partida de hoje, né, a ideia de colocar ele ali como esse primeiro homem, quando você pôs o Guilherme, mas é claro que é um assunto também do Diego Serri, a gente já questionou ele também em coletiva, mas já existe um planejamento quanto a uma possível saída do Léo Ortiz, ou você mesmo não tem tanto conhecimento sobre esse assunto? Não, estamos sempre a trabalhar em comunhão e juntos com o Diego nesse sentido. Sabemos aquilo que é a qualidade do Léo, comecemos por aí. O Léo teve uma pausa importante, regressou muito bem e é um jogador de altíssima qualidade. Sendo um jogador de altíssima qualidade e a equipa tendo feito uma caminhada interessante, terminando no G6, é natural que os nossos jogadores, e o Léo em particular pela qualidade que tenha ofertas, sejam do Brasil, sejam do exterior, e é isso que depois nos temos de sentar para analisar. Mas dentro de tudo isso, o clube e o Diego têm feito um trabalho também notável nesse sentido. Nós temos de estar preparados, não é só para saber quais são as posições que nós precisamos para fortalecer a equipa, mas também estar preparados para jogadores como o Léo ou eventualmente outros, fruto daquilo que foi o bom trabalho que eles fizeram, que também possam vir a ser assediados e não tenhamos, digamos, a capacidade de os reter connosco. Temos muito claro que queremos e vamos fazer todos os possíveis para que o Léo e todos aqueles que nós achamos importantes possam continuar. É importante manter uma base sólida do trabalho que foi feito, da mesma maneira que é importante também reforçar para que possamos crescer naquilo que é o nosso jogo e crescer para que a equipa tenha respostas diferentes naquilo que foi os momentos de boa pressão e momentos de boa pressão que não conseguimos dizer presentes e ultrapassá-los para que a equipa seguisse em frente. E Pedro, dentre os números positivos que a equipe terminou esse Brasileirão, um deles é
ficar 17 partidas sem levar gols, né? Como isso foi trabalhado durante o ano e qual foi o principal desafio, né? Visto que você teve vários ali sistemas defensivos e também dupla de zagueiros. Não, eu acho que isso contribuiu logo em primeiro lugar. Eu quero começar a olhar mais para a frente, mas posso começar de trás. Eu penso que o Clayton teve também uma evolução muito positiva. Desde daquele momento difícil para nós e em particular também para ele, daquilo que foi a semifinal e ficar associado àquele erro que marca o golo do empate e depois termos ido para as grandes penalidades, dele ter ficado um bocadinho afastado, ter ficado a refletir sobre tudo isso, mas nunca deixou de trabalhar, nunca deixou de acreditar e nunca deixou de crescer também com isso. Penso que foi um jogador, é uma questão individual, mas, por exemplo, tem que ser transportada também para a equipa. Ele aprendeu muito com esse erro, aprendeu muito com essa situação e cresceu. E é isso que nós queremos também em termos da equipa. Mas aquilo que foi fundamental foi que quando a equipa atuava como um todo, hoje nós não podemos dizer, e não vou obviamente apontar o dedo a ninguém, mas não fomos um bloco, não fomos uma equipa sólida, não fomos uma equipa coesa, não fomos uma equipa que atuou num todo. Sempre que a nossa equipa atuou num todo, era uma equipa muito forte a defender, defendia para a frente, tinha muita capacidade de poder pressionar o adversário nunca estava tranquilo com a bola em zonas mais avançadas, e isso foi importante para manter muitas das vezes, estas 17 vezes, o golo a 0. E outra das situações importantes foi marcar primeiro. Nós sempre que marcámos primeiro nunca perdemos, mas também ainda não estivemos totalmente convencidos desse padrão que o nosso jogo tinha e que esses números nos traduzem. Então são coisas que nós vamos ter que analisar. O comportamento também entre jogar em casa e jogar fora, o comportamento não só de jogar em casa e fora, mas a intensidade com que jogamos em casa e a intensidade com que jogamos fora. Ou seja, tudo isso são situações a analisar para que a equipa entenda e que tenha que ter um crescimento muito mais sólido, muito mais consolidado, muito mais sustentado para que possamos de facto crescer como equipa, como instituição, e que a quinta época que vai ser, não é? Que seja, nós nos touros dizemos que não há quinto mal, quando sai o quinto touro dizemos não há quinto mal, queremos que a quinta temporada seja uma temporada ainda de maior afirmação, sabendo que vai ser indiscutivelmente muito mais difícil do que foi esta. Pedro, duas perguntas para encerrar da minha parte. Primeiramente, agradecer você ao clube pela parceria também durante todo esse ano. Estamos na última entrevista coletiva, né, da temporada, e pelo respeito também mútuo. Mas as perguntas são as seguintes, né? A partir desse momento, sabidamente vocês entram num período de férias, mas qual o planejamento da comissão técnica, até pela característica de uma pré-Libertadores junto a um campeonato estadual, que gera também um calendário um pouco mais apertado? E a última pergunta, conversamos com o CR sobre a questão de uma possível renovação de contrato, né? Você tem contrato até final de 24, final de 2025, se puder comentar sobre isso também. Sim, já há algum tempo o Diego está a tratar também dessa questão com o meu representante, os advogados do clube, os nossos advogados, e isso penso que é uma questão que já foi definida, já foi falada e a muito breve trecho será finalizada. É verdade, é um planeamento diferente, vamos ter as mesmas 2 semanas de preparação do Paulistão que tivemos na época passada. Tudo está previsto, estamos à espera que saia também o calendário, mas tudo está previsto para que possamos iniciar a 8 de janeiro. Estamos só a tentar saber, quando sair esse calendário, se jogaremos a primeira rodada a 20 ou a 21 de janeiro, mas salvo erro, de 21 de janeiro a 13 de março, só vamos estar a jogar sempre entre cada 3 e 4 dias. Então, sabemos que vai ser um campeonato muito denso, sabemos a importância que vai ter o Paulistão, sabemos a importância que vai ter essa pré-eliminatória, primeiro a segunda e depois a terceira, para poder entrar na fase de grupos, e é precisamente todo esse planeamento que estamos a fazer. Nós vamos de férias, a única coisa que é diferente nas férias do que é diferente no período normal é que não vamos estar no CT
nem vamos ter treinos, mas vamos estar constantemente a trabalhar, é a única diferença. Vamos estar sempre em contacto, vamos estar sempre em reuniões com o departamento, vamos estar em contacto diário com o Diego. Muitas das coisas, em termos do elenco, ele já está a trabalhar nessa profundidade, já foram discutidas entre nós, vão continuar a ser discutidas entre nós e não tenho dúvidas que vamos conseguir aquilo que temos definido nesse sentido. E o planeamento vai ser trabalhado durante as férias também, com os diferentes departamentos, para que possamos ter tudo isso, juntando a esse período aquilo que será também a transição para o novo CT. Ou seja, é mais uma questão também a colocar nesse planeamento, mas uma vez com o calendário, penso que teremos mais capacidade de dizer vamos mudar aqui, vamos provar ali, vamos provar no outro lado, para que possamos ter todo esse planeamento e também toda essa transição seja o mais fluido e o mais facilitado possível.